Jornal da Manhã, Araçatuba. Entrevista do dia. Muito bem, às 8 horas e 56 minutos, quem está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o vereador reeleito do município, Luiz Boato, do Solidariedade. Bem, primeiramente, parabéns, vereador, pela reeleição. Tudo bem, Boato? Tudo bem, bom dia, Marcelo, bom dia, Jonathan Alves, e na pessoa do José Luiz Pi, né, ouvinte também assíduo aí, eu quero agradecer a toda a sua audiência, né, cumprimentar, dar um bom dia para toda a sua audiência, da qual eu também faço parte. Muito bom, Luiz Boato, que foi reeleito com 2.793 votos, e aí, olha que rapaz educado, ele fez, olha aqui comigo, um cartãozinho de visitas impressos, que ele está entregando a todo mundo que ele ou acredita que votou nele, ou mesmo aquelas pessoas que torceram por ele. Sim. Muito bem, 2.793 votos. Eu quero te perguntar, Boato, se você esperava de fato ser reeleito, porque, não sei se você concorda comigo, a reeleição ela é mais difícil, mais trabalhosa do que a primeira eleição, quando você é uma novidade, agora você já foi avaliado pela comunidade. É mais difícil ou não? Realmente é mais difícil. Essa, inclusive, era uma preocupação que eu tinha, né, porque a gente sabe que a reeleição é uma aprovação ou não, né, do seu trabalho. Isso. Então a gente precisava ver também isso aí, era uma expectativa que eu tinha. Eu tinha tido convites, né, para disputar, por exemplo, até mesmo para vice-prefeito e para prefeito pelo meu partido, mas eu queria passar pelas urnas novamente para a gente ver como que a população avaliou o meu trabalho nesses 4 anos, né? Então, para mim foi muito satisfatório, fiquei muito feliz com o resultado, me surpreendi com essa votação expressiva, porque foi praticamente o dobro do que eu tive na eleição passada. Eu fui eleito em 2020 com 1.380 votos, né? E agora em 2024, então, tive 2.793, ou fiz mais do que o dobro, né? Foi 2 vezes a votação que eu tive na minha primeira eleição. Muito bem, vale a pena a gente falar que dos 15 vereadores, apenas 4 voltaram e 2 faziam parte da bancada, pastor João Moreira, que depois acabou se desentendendo na CPI da Saúde com o prefeito Dilador, então posso colocá-lo depois disso como independente, mas o Batata acabou voltando, e dos 3 que se diziam independentes, os 3 venceram as eleições. Você e Arlindo voltaram, exatamente, reeleitos, e Lucas Anata foi eleito prefeito. Muito bem. Dito isto, gostaria que você fizesse uma avaliação sincera aí do seu primeiro mandato. Quais as suas principais ações? Sim, eu avalio como um mandato de bastante trabalho, né? Eu fui um vereador que não fiquei no gabinete, fui um vereador que fui para as ruas, verificar os problemas que a população trazia para nós, sempre estive do lado do povo mesmo, defendendo os direitos da população e não os próprios interesses, né? Como a gente vê em muitos casos, tá? Então fui um vereador que fui atrás de recurso para a nossa saúde, principalmente, né? A maioria dos recursos que eu consegui mais de 5 milhões de reais para a saúde pública de Araçatuba. Emendas? Emendas parlamentares, né? A maior parte delas foi para a Santa Casa, né? Então, eu consegui bastante recurso para a nossa Santa Casa e também para a saúde pública local nossa, das UBS, no caso, né? Da atenção primária, as UBS. Então, eu avalio como, dessa forma, né? Como positivo, assim, consegui bastante recurso e eu acho que é isso que a gente precisa fazer mesmo, é sair daqui, né? Ir atrás, bater mesmo lá para conseguir recurso para o município, ajudar, não só criticar, né? Porque a gente vê muita crítica, né? Muitas pessoas que ficam criticando, até mesmo parlamentares, né? Que critica, ponto e tudo, mas não tem disposição para ir atrás, buscar recursos, para ir atrás conversar, articular, para trazer emendas, inclusive outros tipos de ajuda, como eu trouxe. Eu trouxe 2 viaturas para a guarda rural, né, para a viatura rural da guarda municipal. Trouxe também um maquinário agrícola que foi destinado para a Associação Rural aqui de Araçatuba, um trator com implementos agrícolas. Então, assim, fui atrás, né, eu não tive preguiça, né, me esforcei para poder buscar recursos para a nossa cidade. Muito bem. E estou aqui, inclusive, com algumas pessoas te mandando abraços. Olha só, Carlos Nova, ele concordando comigo. Olha, no princípio eu duvidava que tanto Boato quanto Arlindo voltariam, mas teve uma grata surpresa, manda um forte abraço e te parabeniza. Ele, por exemplo,
Ele diz assim, ó, que na lista dele, o Carlos Nova, que é versado na política, hoje mora em Ribeirão Preto, mas já esteve em Araçatuba, já foi inclusive secretário de turismo. Ele diz que na cabeça dele, o Solidariedade não faria nenhuma cadeira. Não só dele, né? A gente ouvia muito disso, os experts da política aí que se reuniam para avaliar o cenário e falar quem ganhava e quem perdia a eleição, e todos eles colocavam a gente, com Solidariedade, como não fazia nenhuma cadeira. Nada de né? E aliás, Marcelo, eu queria também aproveitar o espaço aqui, já para agradecer também os candidatos do Solidariedade, tá? Que não mediram esforços, pessoal que foi bem ativo, foi para a rua mesmo fazer campanha, o pessoal que vestiu a camisa, né? faz toda a diferença, né? Junto. E nós conseguimos eleger 2 cadeiras, né? Conseguimos fazer 2 cadeiras, eu e o vereador Arlindo Araújo, nosso amigo de bancada aí. Muito bem, e quem também está te mandando um abraço é o dermatologista e também candidato a prefeito de Araçatuba, Felipe Fornari, aqui ó, grande amigo e parceiro Boato, abraços a todos. Muito bem, e aí a minha curiosidade é, quando você falou, houve até uma conversa para ser vice, era do Felipe Fornari? Nós tivemos essa conversa também, mesmo? mas não foi só dele, né? Outros candidatos também procuraram a gente. Mesmo? Sim, eu fui procurado por outros candidatos de outras chapas também, para compor. Não quer falar pra gente? Acho que agora passou, né? Não, mas eu fui convidado por outros, né? Por outros, sim. Eu acredito que nós conversamos com quase todos, né? Assim, que estavam na disputa aí, que queriam também nosso prestígio. Reflexo do seu trabalho, né? Sinal que você estava bem Sim, avaliado, a gente avalia positivamente isso aí também, claro. Tanto que dobrou, praticamente, mais do que dobrou, o número de votos. Mas vou deixar aqui meu abraço ao Felipe Fornari, Dr. Felipe, que inclusive foi o candidato que eu apoiei nessas eleições, né? Nosso partido ficou ligado com ele, tivemos aí na rua junto aí pedindo, né? Trabalhando, e deixar meu abraço para ele aí, que realmente é um cara que tem um bom coração, uma pessoa muito boa, né? E que é um grande amigo aí que a política Felipe Fornari, se estiver nos ouvindo, gostaria muitíssimo de saber se no próximo sábado, no programa Panorama Político, você não viria aqui conversar com a gente 2 horas, a gente faz uma análise de como foi a campanha, mas a gente também quer saber se Felipe Fornari daqui a 2 anos virá candidato a deputado, se daqui a 4 mantém a intenção de vir a prefeito. Então, coloca aí na sua agenda, se possível, após o programa eu te ligo para a gente alinhar isso, tá certo? Voltando aqui a Luiz Boato, quero saber o seguinte, qual é a sua visão atualmente, embora eu faça ideia, mas gostaria de te ouvir sobre os principais desafios enfrentados hoje por Araçatuba na política pública. Marcelo, eu acho que o grande desafio hoje é a gente corrigir os maiores problemas da saúde, né? O que eu mais recebo no meu gabinete é reclamação com relação à saúde, todos os dias, né? Já teve um dia que eu já recebi 18 reclamações através de WhatsApp, rede social, Instagram, Facebook, 18, né? No mesmo dia, sobre a questão do pronto-socorro, superlotação, demora nos atendimentos, né? E na verdade, foi todas essas questões aí que me motivaram a querer abrir a CPI da saúde, né? Que eu tentei abrir desde o começo desse ano, mas que eu vinha já trabalhando em cima da questão da saúde desde 2021. Eu lembro que no meu primeiro ano de mandato, meu primeiro questionamento foi com um contrato milionário do sistema Gigasystem da saúde, né? Então, que depois foi um sistema que a secretária acabou deixando de lado. Ela tirou o sistema, resolveu não querer usar mais e deixou lá o sistema, depois de ter gasto todo esse montante de dinheiro, né? Então, essa é uma preocupação. Cuidado com o dinheiro público, né? A gente tem que respeitar muito o dinheiro da população, aplicar bem, né? E não ficar fazendo tentativas, igual a gente viu na saúde. Tenta, vamos distribuir agora tablet. Não deu certo, fez uma compra milionária, agora recolhe os tablets, vamos inventar o celular, que agora foram recolhidos de novo, né? Vamos colocar um sistema aí que custa não sei quantos milhões. Vamos tirar, agora vamos voltar para o que estava antes. Isso não pode fazer, isso não pode acontecer, né? Então eu acho que o grande desafio para o próximo mandato, enfim, daqui em diante, que o mandato não acabou também ainda, é corrigir os problemas da saúde. A população não aguenta mais tanto descaso, tanto de ser mal atendida na nossa saúde, no pronto-socorro, nas UBS. Então a gente precisa encontrar uma solução. E eu tenho grande expectativa que essa nova composição, né, estou também confiante com o prefeito eleito Lucas Anata, que vai aí apresentar suas ideias, suas propostas para corrigir isso aí, que a gente precisa. Você já teve alguma conversa com o Lucas Anata, não? Depois da eleição? Depois da eleição, conversa na Câmara, né? Eu já conversei com ele sobre algumas questões. A gente conversa ali durante a sessão ainda, porque ele também está como vereador, né? Mas a gente conversa. Inclusive,
Com os próximos vereadores, né, eu tenho mantido um diálogo, né, feito uma conversa, até porque eu sou candidato a presidente, vou disputar a presidência da Câmara. Ah, é? Vou disputar. Abertamente, de forma Abertamente, explícita, sou não, candidato sou a presidente. candidato. Vou Entendi, disputar a presidência da Câmara. Acho que a gente precisa dar também uma credibilidade, recuperar a imagem da Câmara, que está desgastada, né, recuperar a credibilidade mesmo aí da Câmara. E eu acho que eu posso contribuir muito com isso. Então eu estou conversando com os vereadores, né, que foram eleitos aí, para a gente articular e fazer uma bancada bem bacana, para dar uma resposta também para a população. Olha só, primeiro vereador, no seu caso, reeleito, a admitir que vai disputar a cadeira. Já passaram por aqui a Edna Flor. A Edna, você sabe como é que é. Ela é sempre muito educada, muito respeitosa. Ela prefere não ser explícita e deixar que a conjuntura fale por si. A Fernando Fabres esteve aqui, não admitiu, mas também, olha, nosso grupo vai trabalhar. Você já falou com o Fabres? Já? Conversei com ele, conversei com o Edna, conversei com o Pugina. Estou conversando com todos, O próprio Arlindo, que é do meu partido. Comecei a conversa com o Arlindo, que é do meu partido, né? Sim. Então, primeiro... O Arlindo que sempre vota em si mesmo, né? Sim, exatamente. Será que desta vez ele vota em Luiz Boata? Vamos ver. Estamos conversando. Tem possibilidade bom. aí. Você, como presidente, acredita que pode, então, trabalhar de forma mais efetiva, não só pela saúde, como pelas outras áreas da cidade? E de que forma isso pode ocorrer em você sendo presidente? Eu acredito que principalmente respeitando o orçamento da Câmara, né? Eu acho que a gente vê aí um gasto muito excedente, né, do orçamento da Câmara, uma Câmara que sempre devolveu o duodécimo aí com uma quantidade significativa, e a gente vê hoje o uso desse dinheiro, né, o gasto desse dinheiro de forma assim... usando mesmo, gastando muito esse dinheiro, né, que poderia ser economizado, devolvido aos cofres públicos aí para ser aplicado em outras áreas. Então, eu acredito que dá para fazer sim uma economia muito grande, né, desse dinheiro, desse orçamento. Alguns gastos aí que a gente precisa rever, alguns contratos, inclusive que eu já questionei dentro da Câmara, tem contratos ali que são questionáveis, né, que a gente precisa mesmo rever. Então, assim, eu acho que essa é uma resposta que a gente pode dar. E fazer uma representação, né, da própria Câmara, da própria instituição, né, à altura que ela merece, né? Eu acho que eu tenho essa condição e é por isso que eu sou candidato a presidente. Muito bom. Eu, dias atrás, publiquei um texto aqui no site LR1 e já tive essa fala também com alguns vereadores, não ainda com o prefeito eleito Lucas Zanata, mas ele sabe, eu prego que... Na verdade, é a reinvenção da roda. Eu só reafirmo o que a gente sabe que tem que ser feito. Foi eleito, primeiro dia de mandato, você já tem que começar a fazer um inventário, um levantamento de tudo que tem. É o que o grupo de transição se propõe a fazer. Exatamente. Um levantamento de contratos, de situações suspeitas, principalmente dos maiores contratos, para saber exatamente o que foi feito, como o dinheiro foi utilizado, eventualmente, se houver irregularidade, punir os responsáveis e evitar, inclusive, que uma bomba relógio ou de efeito retardado exploda no colo do próximo gestor. Você, por exemplo, se propondo a ser presidente da Câmara, chegando lá, você tem que dar uma olhada em tudo que os antecessores fizeram para saber se não tem alguma, me perdoe o termo, vou colocar entre aspas, uma herança maldita, que depois vai complicar a sua gestão. Então é preciso ter um olhar, sim, sobre o que o antecessor deixou para você, para saber se tem irregularidade ou não e voltar a colocar o trem nos eixos. É mais ou menos por aí? Com certeza. Essa questão que você pontua aí é extremamente séria e importante, né? E é por isso que eu também acho que eu posso contribuir, né? Para fazer uma gestão ali, uma presidência firme, séria, né? Competente, com relação a esses contratos, a esses gastos, né? E mais do que isso, Marcelo, eu acho que a gente precisa respeitar o regimento da casa, né? Nós temos um regimento e que muitas vezes ele não é respeitado, né? Inclusive eu já em alguns posicionamentos meus, em alguns discursos, eu invoco o regimento da casa, né? Para que ele seja respeitado, porque a presidência ali, ela está no controle de toda a sessão, né? Então precisa ser respeitado, inclusive com a população que participa, né? A gente tem que respeitar a população que está ali. É claro que as manifestações, isso estou falando das manifestações que ocorrem, né? E que a gente vê muito embate entre o vereador, né? Entre a mesa diretora e o público, né? E que precisa ser respeitado. O público está ali, a gente precisa procurar entender a razão pela qual elas estão ali, né? Sim. Quando eu falo das manifestações da população agora com relação à saúde,
né, a população que estava ali, e eu menciono a Maria, né, que perdeu seu marido Ismar, né, exatamente, por negligência na saúde, e que foi totalmente desrespeitada, né, naquela casa por vereadores, né, e por membros ali do quadro administrativo. Então, a gente não pode permitir uma coisa dessa. A população está no lugar certo. A Câmara é o lugar, sim, de reivindicar, porque nós somos representantes da população. E quem está ali é a população reivindicando os seus direitos, né? Então, eu acho que a gente precisa ter uma conduta de acordo com isso aí também, né, respeitando os interesses da população e defendendo eles. Por que a gente não suspende a sessão e não vai lá ouvir, né, a população, o apelo e colocar em pauta? Por que a gente não monta uma comissão para receber os manifestantes e ver os questionamentos que eles estão fazendo, né, as reivindicações que eles estão cobrando? Eu acho que é essa a atitude que um parlamentar tem que ter, e principalmente um presidente da Câmara, que representa ali todos os outros, né? Eu acho que essa é a postura que eu sempre adotei e que eu quero adotar como presidente também, porque eu sempre estive do lado da manifestação, eu sempre estive do lado daqueles que estão ali reivindicando direitos, defendendo, né, e lutando por algo. Eu acho que é isso que tem que ser o posicionamento, inclusive, do presidente da Câmara. Muito bom. Nós falamos sobre a presidência da Câmara, nós falamos sobre a saúde, mas eu sei também que você é afeito aí ao meio ambiente. Sim. Né? Inclusive, salvo engano, o presidente do seu partido presidente é o do meu Léo partido, o Léo Pote, que faz parte do Clube da Árvore, exatamente, que é aí engajado na causa ambiental. Meio ambiente é uma prioridade também para você, Boato? Sim. Nós fizemos um questionamento agora na última sessão sobre a crise hídrica, né? Que é uma preocupação. Eu tive recentemente vendo uma situação em loco lá no Ilda, né? No córrego ali. Nós temos um problema que, inclusive, foi motivo de denúncia minha nos órgãos ambientais, que é com despejo de esgoto ali no nosso córrego. E a gente sabe, né, o prejuízo que isso causa, a gente tem essa preocupação, então por isso que eu questionei, né, os órgãos locais, questiono a agência reguladora que precisa fazer o trabalho dela de fiscalizar e não fiscaliza. Essa é uma grande crítica que eu faço. Não fiscaliza. Não fiscaliza porque nos 4 anos de mandato eu já fiz outros questionamentos, já estive lá, e essa é uma preocupação. Né? Foi uma grande crítica minha e vai continuar sendo a agência reguladora DAIA, né? Porque ela precisa cumprir o seu papel, né, de fiscalizar. Imagina, a SAMAR precisa dar uma resposta para essa questão desse vazamento, né? Então tem várias pautas aí, vários pontos que a gente precisa discutir. Com relação ao nosso índice arbóreo, que a gente sabe que é deficitário, então a gente precisa também trabalhar com relação a isso, apresentar essas demandas, inclusive para o próximo gestor, que a gente espera que tenha também um olhar voltado para o meio ambiente, para a sustentabilidade, que é muito importante, e a gente sente isso daí na pele no nosso dia a dia. Sim, né? Eu falei com o Léo Pote durante a campanha e ele dizia que o levantamento do Clube da Árvore indicava o déficit de pelo menos 23 mil árvores na área urbana. Sim, e a gente está falando de árvores, né? Porque a gente vê, Marcelo, isso aí também é uma outra crítica que eu faço à atual gestão do meio ambiente. Porque hoje o que a gente faz? A gente, quando faz a supressão da árvore, né, a gente paga uma compensação ambiental. E como é que a gente paga essa compensação? A gente vai lá e paga, e realmente, literalmente, a gente vai lá, né, eles têm um lugar já que eles indicam para o contribuinte, então, enfim, para eles ir lá e pagam uma taxa correspondente a 10 árvores. De 10 árvores. E a gente não vê essas árvores sendo plantadas. A gente vê, eventualmente, uma situação ou outra, dia da árvore, vai lá e planta uma mudinha pequenininha, né, de, sei lá, não sei quantos centímetros ali, que depois não vive. Então a gente tira uma árvore... Ela deveria ser acompanhada até exatamente, 2 anos, exatamente. A gente vê, então, tirando uma árvore grande, sadia, adulta, que faz ali todo o trabalho ambiental que uma árvore adulta faz, e sendo ali plantada no lugar, né, para pagar ela uma mudinha ali que a gente sabe que não é o mesmo efeito. Então, precisa fiscalizar também como é que é feito isso daí, porque é pago em dinheiro, e aí o que a Secretaria de Meio Ambiente faz com esse dinheiro? Né? Porque a gente não vê um programa de plantio, né? A gente não vê uma mobilização, uma semana, enfim, não vê. A gente vê pontualmente na Semana do Meio Ambiente, Dia da Água, não sei o que lá. Aí eles vão lá e plantam 1, 2, 3 mudinhas lá, tiram uma foto e postam e falam, fizemos a nossa parte. Não é isso que a Araçatuba, né, merece. A gente precisa levar a sério as questões e as pautas ambientais também. Você sabe que, você dizendo isso, eu me lembro, e a gente sempre fala aqui de um programa muito bom do CIRAM, chamado Das Fontes à Foz. No entanto, esse programa ele se destina à recomposição de áreas de preservação permanente nos córregos, nos corpos d'água de Araçatuba, que, salvo engano, são 29 bacias hidrográficas que existem aqui, mas, como eu estou dizendo, é para a recomposição de APPs. Então,
quase sempre na área rural. Uma grande área, por exemplo, da Fazenda São Carlos, ela foi recomposta, ok. Mas o que nós estamos falando aqui é na área urbana. Então eu me lembro de agora, recentemente, eu vi árvores sendo suprimidas no centro da cidade, do lado de uma escola, ali junto à Igreja Paraíso, inclusive o Léo Pote e você fizeram essa cobrança em relação à paróquia. Também no centro da cidade, perto ali do antigo Cine Peducci, em frente a um prédio, as árvores sendo arrancadas, e eu entendo que são árvores exóticas, que estavam destruindo a calçada e tubulações, mas o que você espera? Que elas dê lugar a uma muda adequada. Exatamente. E não tem muda. Né? Pelo menos, com exceção da Igreja do Paraíso, que eu ouvi dizer que serão replantadas, aí eu não posso me manifestar neste sentido, mas nos outros dois casos, as árvores retiradas, não teve replantio. E aí a história também, que em Araçatuba tem que ter uma árvore a cada 10 metros de fachada de um imóvel, não é fiscalizada. Se você olhar, por exemplo, a rua Marcílio Dias, rapaz, o começo dela principalmente, não tem árvore. Verdade. É só fachada de comércio. E aí, que me perdoem os comerciantes, os prestadores de serviço, mas nós precisamos de arbustos adequados em frente a todas as fachadas. E isso não vai comprometer a visualização da sua fachada. Tenha certeza. Pelo contrário, as pessoas se sentirão mais compelidas a ir ao local se lá houver sombra, se houver um corredor minimamente verde. Enfim, eu acredito que isso deva ser feito e espero que você, juntamente com o Léo Pote, juntamente com o prefeito eleito Lucas Zanata, consigam de fato colocar isso em prática, porque a cidade precisa. Está cada dia mais quente. É verdade. Não é? Com certeza. No Daia também, porque Lucas Zanata já pediu, inclusive, ao prefeito Dilador que não nomeie os próximos comissários e representantes para que deixe para ele fazer isso. Você concorda com essa postura? Com certeza. Eu acredito que agora a condução, né, deve ser feita aí pelo próximo prefeito mesmo, que eu também sou muito otimista. Né? O Lucas, eu penso que ele tem um olhar muito bacana voltado para o meio ambiente também, até porque ele foi vereador eleito pelo Partido Verde. Né? Os dois mandatos que ele ocupou como vereador, ele foi eleito pelo Partido Verde, sim, que tem as bandeiras ambientais. Então eu acredito que essa deve ser também uma visão que ele tenha, né? Até porque se escolheu o Partido Verde é porque se identificava ali com alguma coisa, né? E as pautas ambientais é a principal bandeira do PV. Né? Eu também já fiz parte, então eu conheço muito bem os programas, os valores verdes, enfim. Então eu tenho uma grande expectativa de que o Lucas também tenha essa atenção voltada para o meio ambiente. Também quero deixar meu abraço aqui para o meu presidente, né, o Léo Pote, claro, que foi um parceiro aí que cuidou muito bem da chapa, fez um trabalho excepcional, não foi candidato nessas eleições, para se dedicar para nós candidatos, né? Então ele dividiu comigo a responsabilidade de montar uma chapa, né, de cuidar dos nossos candidatos, e fez isso com muita excelência, né? Então eu quero deixar aqui o meu abraço, meus cumprimentos a ele, que é um quadro político, técnico, ambiental também muito importante. Você quer dizer o quê? Vai indicá-lo para a Secretaria de Meio Ambiente? Não, eu quero dizer que ele é um quadro muito interessante que deve ser considerado, né? Uma pessoa que pode contribuir muito com o meio ambiente. Claro, porque nome, é lógico, ele tem um histórico dele aí que diz, né, sobre o trabalho dele. Uma pessoa muito dedicada. Cumprimentar aqui o Marcelo Rocha, deixar meu abraço para ele também. Mas e o Léo Pote tem esse histórico, tem essa bagagem, tem essa preocupação. É uma pessoa aí, realmente é um quadro técnico que pode ser muito bem aproveitado. Devemos lembrar que Léo Pote hoje ele é professor. Exatamente. Não é? Então, se eventualmente ele for convidado, ele tem que avaliar se compensa ou não largar ou parar a carreira, suspender, ou não sei se é possível também tocar as duas coisas conjuntamente. O fato é, tem muita gente te ouvindo, você sabe, aí vai perguntar assim, mas vai poder indicar, será que... Você disse que não houve uma conversa ainda com o Lucas Zanata, certo? Não. E ele sempre disse na campanha que não existe troca e não vai existir troca de favor no governo dele. Isto não estaria em jogo. Seria você está fazendo uma sugestão. Você nunca chegou a falar, Lucas, aqui, bote ele lá. Não, isso não vai acontecer, até porque o Lucas também tem um posicionamento dele e eu tenho o meu. Né? Não faço interferência na questão executiva, né? Não faço indicações. E também eu vou continuar tendo a mesma postura que eu tive nos 4 anos de um mandato independente. Né? Porque é um mandato livre.
né, eu tenho apenas o respaldo da população. Eu apenas me preocupo com a opinião pública mesmo, do povo. Né? Então eu não tenho que defender posicionamento de prefeito, né, ou de secretários, enfim. Eu sigo aquilo, eu fico aberto para ouvir os meus eleitores, né, e a população como um todo. Então é essa postura que eu vou adotar também no segundo mandato. Vou continuar com o meu mandato independente, fazer um mandato transparente, como eu fiz nesses 4 anos, que inclusive eu faço uma prestação de contas, Marcelo, todos os anos, para a população, porque eu gosto de mostrar o que é que eu estou rendendo para quem votou em mim, né, e para o cidadão como um todo. Né? Então eu faço uma prestação de contas anual. E vou, né, para as ruas, vou para os comércios, vou no semáforo e eu mostro aquilo que eu produzi. Ó, nesse primeiro ano eu fiz isso. Nesse segundo ano eu consegui isso. E assim eu venho fazendo, né? Então eu vou continuar adotando essa postura porque é uma forma que eu encontrei de trabalhar e de responder à altura para os eleitores que confiaram em mim e que novamente me reconduziram para a Câmara Municipal. No YouTube, Gustavo Garófano está dizendo que este é o verdadeiro vereador e a Andréa Paulino falando que hoje a Câmara, para ela, é um circo e que admira muito Luiz Boato, torce para que seja um segundo mandato ainda melhor do que o primeiro. Eu já falei do Luiz Antônio de Lima, do Senac. Vou deixar um abraço aqui para o Gustavo Garofano. É o Garofano. Garofano. É. Então tá bom. Eu falo Garófano, que é como eu chamo a esposa do Rodrigo Andolfato. Ele me falou que o dela é Garófano, mas a gente sabe que essas coisas variam muito, ainda mais se tratando de nome próprio, não é? Sim. E aí também participando, ó, Mariana Lopes Tereza, a Mariana do Novo, parabenizando Luiz Boato pela reeleição, o Adriano Andrade, que sempre manda algumas questões aqui. Nós tivemos uma conversa muito bacana com o Partido Novo, inclusive, também. Poxa, que bom. A gente avaliava, era um partido que a gente avaliava, Marcelo. A gente está ali na composição, eu recebi o convite, então a gente avaliou com muito carinho. Né? Com certeza, era um partido que a gente sabe que eu fiquei considerava. Muito contente de conhecer o Bruno Pandini, creio que é um rapaz, além de muito inteligente, muito bem intencionado, creio que é um quadro político aí bastante interessante para Araçatuba. E o Adriano Andrade, como não pode deixar de ser, falando aí, ó, precisa fiscalizar a obra atrasada e abandonada, como espaço ferroviário ali está tudo parado, e ele fala também sobre reforma administrativa. Se você acredita que seja possível fazer já em 2025, no primeiro ano da próxima legislatura e também do mandato de Lucas Zanata. Acredito sim. Isso vai ser uma coisa, uma reforma que ele vai fazer gradativamente, creio eu. Né? Eu acredito que não vai ser assim de forma... De um dia para a noite, sim, né? Exatamente. Eu acho que ele vai avaliando, né, e vai conhecendo as estruturas, né, e vendo aquilo que dá para melhorar, creio eu. Né? É assim que eu também faria. Então, por isso que eu penso que ele faria dessa forma. Então, vai ser durante o mandato mesmo. Não tem como fazer uma troca também assim, causar um impacto muito negativo, né? Porque a gente sabe que pode, a gente não sabe, então tem que ir tentando. Eu acredito que ele vai fazer dessa forma. Então, vai testando, vai tentando e vai enxugando aquilo que dá para enxugar, melhorando aquilo que pode ser melhorado, e pode. Né? Eu também acredito que dá para melhorar muito, inclusive para o servidor. Né? Nós estamos falando das questões econômicas, por exemplo, né? Vai economizar mais, mas também nós temos que pensar no lado do servidor. Né? Então a gente tem que avaliar e fazer essas mudanças para ser também melhor para aquele que está lá nos equipamentos, né, nas secretarias, nas UBSs, né, enfim, aquele que está lá de frente no dia a dia lidando com a população. Então, eu acredito que é possível sim melhorar, tenho essa expectativa, acredito que vai ser feito dessa forma, né, e torço para que dê certo. Né? Nós precisamos, Araçatuba precisa mesmo dessa resposta, a gente vê aí um gasto muito excessivo, inclusive, que você mencionou aqui no seu primeiro quadro, a questão do projeto que vai ser levado hoje para votação e discussão. É um projeto que vai dar aí mais de 2,5 milhões, né? Para a saúde, Mahatma Gandhi, que é uma terceirizada que eu venho questionando muito, porque tem vários apontamentos, várias questões ali que são questionáveis, Marcelo. E agora, no apagar das luzes, né, foi renovado por mais 12 meses o contrato com a Mahatma, e agora 2,5 milhões. O que me estranha não é a quantia, porque eu acho que todo investimento na saúde ela tem que ser mesmo feito de forma responsável, claro, mas a gente precisa. Agora, o que me estranha é a forma como chega. Tá? Chegou um projeto para nós a semana passada, né, no meio da semana passada, ele quase para o final já, e porque eu faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento, então eu tenho que dar um parecer, né? E um parecer ele tem que ser
bem embasado, como eu gosto de fazer. Eu não faço qualquer parecer, pela legalidade. Não, eu faço um parecer bem embasado, né, e como eu fiz desse aqui. Só que aí ele pede um regime de urgência para entrar para votação e discussão. E aí o parecer é dado lá no plenário, na hora da sessão. Não dá para você fazer um parecer Com assim, certeza não. né? Então o que acontece? E outra coisa que me estranha muito é que eles não justificam. Eles falam que ali R$1 milhão é para compra de medicamento. Que medicamento? Qual medicamento? Porque está até no singular, compra de medicamento. Qual medicamento? Né? Porque a gente sabe que realmente existe a falta de medicamentos na rede municipal de saúde. Mas quais medicamentos? Não tem um relatório, né? Não tem uma lista, não é transparente. E é esse o questionamento que eu faço. Eu não voto, não tem como dar um parecer favorável para uma situação dessa, por exemplo, que coloca uma coisa bem, né, genérica assim, né? R$1 milhão para compra de medicamento, mas quais medicamentos? A gente precisa saber o que a gente está votando, para que a gente está dando esse crédito, esse dinheiro, porque a gente não está falando de dinheiro próprio e nem de R$1, não estamos falando de mais de R$1 milhão para compra de medicamento. No caso do pacote completo do projeto, que eles enfiam tudo lá no meio, Marcelo. Não é nada separado. Então, mais de R$2,5 milhões. É muito dinheiro. Então a gente precisa votar, né, com consciência, com responsabilidade, porque o dinheiro não é nosso. Quero agradecer a participação do vereador reeleito de Araçatuba, Luiz Boato, e saiba que os microfones da Jovem Pan estarão sempre abertos, Boato, quando você tiver aqui informações relevantes para compartilhar com o nosso público. Obrigado, Marcelo. Agradeço aqui a participação, agradeço o convite, o espaço para a gente poder estar falando, né, um pouquinho mais também do nosso mandato e a expectativa para o próximo. Agradecer, Jonathan Alves, mais uma vez toda a sua audiência. É sempre muito bom estar aqui com vocês, sempre um prazer poder conversar com a sua audiência. Obrigado, Marcelo.